Boa noite a todos. Sou contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Tudo começou numa tarde em que eu observava minha filha brincar no jardim. O sol brilhava em seus cabelos loiros, e seu riso ecoava como uma melodia no ar quente. Foi um daqueles momentos que você quer guardar para sempre, mas o destino tinha outros planos. Quando o telefone tocou, não pensei em nada. Atendi distraidamente, esperando que fosse uma ligação de rotina do trabalho ou de um amigo querendo marcar um encontro. Mas, do outro lado da linha, um homem com uma voz profunda e fria me deu uma instrução clara. Eu deveria ouvir com atenção e seguir suas ordens se quisesse ver minha filha novamente. Meu mundo desmoronou naquele instante. Olhei para o jardim e meu coração parou. O balanço ainda se movia suavemente, mas ela não estava mais lá. Meus olhos procuraram desesperadamente por todos os lados, mas não havia sinal de sua pequena figura. O homem me explicou que estava com minha filha e que eu não deveria ir à polícia. Se eu fizesse isso, a perderia para sempre. Ele me deu um endereço e mandou que eu fosse sozinho. Havia algo em seu tom que gelava meu sangue. Ele não parecia alguém que estivesse improvisando. Aquilo era um jogo para ele, e eu estava apenas começando a entender as regras. Dirigi até o local designado com as mãos tremendo no volante. Minha mente era um caos de pensamentos sombrios, mas eu não podia me dar ao luxo de perder o controle. Cheguei a um antigo armazém nos arredores da cidade. A fachada estava corroída pelo tempo e pela negligência, mas as luzes internas indicavam que o lugar não estava desocupado. O homem me encontrou na entrada. Usava um terno caro, mas seu rosto tinha a dureza de alguém acostumado à violência. Ele me levou para dentro do prédio, onde outros homens esperavam, todos armados, com olhares que congelariam a alma. Explicou que queria que eu fizesse um trabalho para eles. Minha primeira reação foi recusar, mas, antes que eu dissesse uma palavra, ele me mostrou uma fotografia. Era minha filha, com uma expressão assustada no rosto. Ela estava amarrada em uma sala desconhecida, e a simples visão dela naquele estado fez surgir um vazio insuportável em meu peito. Eu aceitei. Não tive escolha. Deram-me uma mochila e disseram que eu deveria entregá-la em um local específico no dia seguinte. Nada mais. Eu não estava autorizado a fazer perguntas ou abri-la. Meu papel era apenas cumprir a entrega e voltar ao armazém para receber novas instruções. No caminho de volta para casa, o silêncio era ensurdecedor. Olhei para a mochila no banco do passageiro, sentindo sua presença como se fosse um fardo mais pesado que a minha própria alma. Eu sabia que o que estava fazendo era ilegal, mas também sabia que não pararia por nada para salvar minha filha. Naquela noite, não consegui dormir. Cada som na casa parecia um sussurro de aviso. Pensei na minha esposa, a quem não contei nada, e em como justificaria minha ausência no dia seguinte. Odiava-me por esconder a verdade, mas também sabia que o medo dela só pioraria a situação. No dia seguinte, fiz a entrega em uma área industrial. O homem que me encontrou não disse nada. Simplesmente pegou a mochila e desapareceu na escuridão dos prédios. Quando voltei ao armazém, fui informado de que o trabalho não havia terminado. Havia mais entregas a serem feitas, e cada uma delas era mais perigosa que a anterior. Com cada entrega, eu entendia melhor o que estava acontecendo. Não era apenas contrabando. Eu estava, involuntariamente, ajudando uma rede de tráfico humano. Nos pacotes não havia apenas dinheiro ou drogas, mas também documentos falsificados e fotografias de pessoas, principalmente mulheres e crianças, marcadas como mercadoria. Meu estômago se revirava cada vez que eu pensava nisso. Tentei encontrar uma saída. Considerei fugir, levar minha esposa e desaparecer para sempre. Mas eu sabia que eles me encontrariam. Era uma organização grande demais, com muitos recursos. A única maneira de proteger minha família era enfrentá-los por dentro. Comecei a traçar um plano. Aproveitei cada momento que passava perto deles para observar e aprender como operavam. Descobri padrões em seus movimentos, identifiquei quem eram os líderes e quem eram apenas peões.
Não podia confiar em ninguém, mas também sabia que precisava de aliados. Numa das entregas, encontrei uma jovem mulher que havia sido marcada para ser enviada a outro continente. Ela estava apavorada. Mesmo sabendo que ajudá-la colocaria em risco minha vida e a da minha família, não consegui ignorá-la. Escondi-a no porta-malas do meu carro e a levei para um lugar seguro. Esse ato de rebelião foi o começo do fim. A organização descobriu o que eu havia feito e começou a me vigiar mais de perto. Recebi ameaças constantes, mas também notei outra coisa. Eles estavam nervosos. Eu havia exposto uma rachadura no sistema deles, e isso os tornava perigosos, mas também vulneráveis. Minha oportunidade surgiu quando um dos líderes do grupo me pediu para fazer uma entrega particularmente importante. Era uma grande remessa, e eu sabia que era a chance perfeita para expô-los. Certifiquei-me de coletar provas, fotografias, gravações e documentos que pudessem incriminá-los. A entrega aconteceu em um armazém no porto. Havia mais homens armados do que o normal, e a atmosfera estava carregada de tensão. A cada passo, sentia que me aproximava da minha sentença de morte. Mas também sabia que, se não fizesse aquilo, minha filha nunca voltaria para casa. No momento crucial, ativei um sinal que havia preparado anteriormente. Eu havia contatado uma organização internacional de combate ao tráfico de pessoas, e naquela noite, eles estavam prontos para intervir. O caos se instalou em questão de minutos. Sirenes, tiros, gritos. Escondi-me atrás de uma lixeira, rezando para não ser atingido no fogo cruzado. Quando tudo acabou, os homens que haviam controlado minha vida por semanas estavam algemados. Encontraram minha filha em uma das salas do porão. Ela estava assustada, mas ilesa. O momento em que a segurei foi o mais feliz da minha vida, mas também o mais doloroso. Eu sabia que nunca conseguiria apagar da mente dela o que havia vivido. Mudamos-nos para longe daquela cidade, para bem longe de tudo. A organização havia caído, mas minha paranoia nunca me deixou. Toda vez que via um carro estranho perto de casa, meu coração disparava. Toda vez que o telefone tocava, eu temia que fosse o começo de algo pior. Protegi minha família, mas a um custo que nunca poderei mensurar. Aquelas semanas deixaram cicatrizes que jamais desaparecerão, no meu corpo, na minha mente e na minha alma. Agora vivo com a lembrança constante de que a escuridão está sempre à espreita. E que, às vezes, para proteger quem você ama, é preciso se tornar aquilo que você sempre teve medo de ser. Cresci numa família que, pelo menos na superfície, era como qualquer outra. Éramos minha mãe, meu irmão mais velho, Ismael, minha irmã mais nova, Mônica, e eu. Morávamos numa casa modesta no final de uma estrada de terra, cercada por árvores que sempre pareciam sussurrar segredos ao vento. Minha mãe era rigorosa, mas amorosa. Ismael era o filho exemplar. E a Mônica era a alma da casa. Sua risada iluminava os cantos mais escuros, e sua ausência transformou aquele lar num lugar sombrio. Mônica morreu quando eu tinha 16 anos. Seu corpo foi encontrado nos bosques atrás da nossa casa, numa manhã de outono, quando as folhas caíam e cobriam o chão como uma mortalha natural. A cena ficou gravada na minha mente como um sonho que nunca vai embora quando acordo. Minha mãe me disse que tinha sido um acidente, que Mônica provavelmente caiu da corda que costumávamos usar para balançar entre as árvores. Mas algo nessa explicação nunca me convenceu. Os dias seguintes foram um turbilhão de choro, visitas de vizinhos e silêncios constrangedores. Ismael parecia mais retraído do que o normal, e minha mãe passou a limpar a casa compulsivamente, como se pudesse enxugar a dor com cada trapo que passava nas superfícies. Eu, no entanto, fiquei preso num estado de confusão e suspeita. Os detalhes não batiam. Mônica jamais teria ido à floresta sozinha ao anoitecer. Era algo que a aterrorizava. Com o tempo, as suspeitas começaram a germinar dentro de mim. Havia algo estranho na maneira como minha mãe evitava falar sobre o assunto, como ela desviava o olhar sempre que Mônica era mencionada. Ismael também havia mudado. Ele já não era mais o irmão protetor que costumava ser. Seu comportamento se tornará mais frio, distante.
como se carregasse um peso invisível que não queria compartilhar. Os anos se passaram, mas o vazio deixado por Mônica nunca foi preenchido. Minha mãe continuou morando na mesma casa, presa aos seus rituais diários como um fantasma. Ismael e eu seguimos caminhos diferentes. Nos afastamos, embora eu nunca conseguisse me livrar da sensação de que compartilhávamos um segredo que nenhum de nós queria enfrentar. A revelação veio inesperadamente, numa noite chuvosa, enquanto eu ajudava minha mãe a limpar o sótão. Entre caixas cheias de momentos esquecidos, encontrei um pequeno diário com capa azul que reconheci imediatamente. Era da Mônica. Meu coração parou enquanto folheava as páginas, lendo fragmentos de uma vida que eu jamais conhecera. Havia desenhos, pensamentos soltos e pequenas histórias. Mas o que mais me impactou foram as últimas entradas. Nelas, Mônica descrevia um medo crescente de Ismael. Ela falava sobre como ele a seguia até a floresta, como a observava à distância quando ela brincava sozinha, como seus olhares haviam mudado de fraternais para algo mais sombrio e desconhecido. Uma das últimas entradas era quase legível, mas um fragmento ficou gravado na minha mente. Não posso contar para a mamãe. Ela não vai acreditar em mim, mas sinto que Ismael quer me machucar. Levei o diário comigo naquela noite, incapaz de encarar minha mãe. A ideia de que Ismael poderia ter feito algo com Mônica me aterrorizava. Mas o que era ainda pior era a possibilidade de que minha mãe soubesse e decidira esconder isso. Passei a noite em claro, remoendo aquela ideia, relembrando fragmentos da minha infância que agora ganhavam um novo significado. Os olhares fervorosos da minha mãe para Ismael, os gritos abafados que às vezes ouvia pela casa, os momentos em que Mônica parecia mais quieta do que o normal. Meu primeiro confronto com Ismael aconteceu meses depois, durante uma reunião familiar. Eu tinha bebido o suficiente para reunir coragem e o confrontei. Não o acusei diretamente, mas minhas perguntas o deixaram desconfortável. Vi a máscara do irmão perfeito começar a rachar. Sua resposta foi evasiva, mas algo em seu olhar confirmou o que eu já temia. Havia culpa em seus olhos, um peso que ele carregava desde aquela noite. Naquela mesma semana, decidi confrontar minha mãe. Eu não podia mais viver na dúvida. Mostrei-lhe o diário, apontei para as entradas que falavam de Ismael e a encarei, esperando uma negação, uma explicação, algo que me devolvesse a segurança que eu havia perdido. Mas o que recebi foi um silêncio ensurdecedor. Minha mãe desmaiou diante de mim, e a reação dela foi a peça final do quebra-cabeça. Ela sabia. Sempre soube. Entre soluços, ela admitiu que havia encontrado Ismael naquela noite, na mata, ao lado do corpo de Mônica. Disse que ele estava em choque, resmungando incoerentemente sobre como tudo tinha sido um acidente. Minha mãe tomou a decisão de protegê-lo, de enterrar a verdade, de preservar o que restava da nossa família. Ela alterou a cena, inventou a história do acidente e viveu com a culpa corroendo-a por dentro desde então. A confissão dela me deixou frio. Senti uma mistura de fúria e desespero que não consegui conter. Me afastei dela, incapaz de olhar para seu rosto. Tudo em que eu acreditava, minha família, minha infância, desmoronou num instante. Passei dias trancado, evitando as ligações da minha mãe e de Ismael. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Deveria ir à polícia, depois de todos esses anos. Deveria confrontar Ismael diretamente. Por fim, tomei uma decisão. Fui até a floresta onde Mônica havia sido encontrada, o lugar onde toda a minha vida havia mudado. Ali, sob as árvores que testemunharam a verdade, gritei até minha voz falhar. Não obtive respostas, mas senti que, de alguma forma, Mônica estava ali, me ouvindo. Prometi a ela que buscaria justiça, de um jeito ou de outro. Não foi fácil, mas comecei a reunir evidências para reconstruir a história que minha mãe e Ismael tentaram enterrar. Encontrei inconsistências nos relatórios da época, detalhes que haviam passado despercebidos, mas que agora pareciam confirmar o que eu já sabia. Quando confrontei Ismael uma segunda vez, não restaram mais dúvidas. Desta vez, sua reação foi diferente. Ele não negou nada. Apenas me olhou como se esperasse que eu decidisse seu destino. Não sei se algum dia serei capaz de perdoar minha mãe pelo que fez.
Nem sei se conseguirei superar a traição de Ismael ou a dor de ter perdido Mônica da forma como a perdi. Mas sei que não carrego mais o peso do segredo dela. A verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que viver no escuro. A primeira vez que recebi uma mensagem daquele estranho, pensei que fosse um erro. Meu telefone vibrou à meia-noite, exatamente quando a chuva começou a bater nas janelas do meu apartamento. Eu estava sozinho, como quase todas as noites, e o som inesperado me tirou da leitura de um livro que eu tinha começado há semanas. A mensagem dizia que eu sabia o que tinha feito e que me veria em breve. Eu não reconheci o número. Não havia saudação, nem qualquer pista de quem poderia ser. No começo, ignorei. Talvez fosse uma brincadeira, um número errado. Apaguei a mensagem, convencido de que não era importante. No dia seguinte, porém, outra mensagem chegou. Desta vez, no meu caminho para casa depois do trabalho. O céu ainda estava cinzento e a chuva não parava. Eu mal tinha saído do escritório quando meu telefone vibrou no bolso do casaco. A mensagem dizia que eu não podia me esconder para sempre. Parei imediatamente, cercado pela rua escura e pelas luzes espalhadas. Gotas escorriam pelo meu rosto enquanto eu pegava o celular para olhar a tela. Meu coração disparou irracionalmente. Me esconder? Mas de quem? Olhei ao redor como se esperasse encontrar alguém me observando, mas a rua estava deserta, exceto pelo murmúrio distante dos carros. Naquela noite, em casa, tentei me convencer de que era apenas alguém me incomodando. Talvez um erro persistente, ou uma brincadeira idiota de alguém sem nada melhor para fazer. Mas uma inquietação começou a se instalar em mim. Algo primitivo, como se um olho invisível estivesse me observando de algum canto escuro. Alguns dias se passaram sem incidentes e comecei a pensar que tudo tinha acabado. Mas então as mensagens voltaram. Elas diziam que eu não poderia escapar do que tinha feito. Acordei às 3 da manhã com o som da notificação. Olhei para a tela do celular e senti o sono desaparecer completamente. Havia algo diferente na forma como as palavras estavam escritas, como se o remetente tivesse absoluta certeza de que eu entenderia o que ele queria dizer. O pior é que, por um instante, eu achei que sabia. Anos atrás, tomei decisões das quais não me orgulho. Mas quem não tem seus segredos? Eu me esforçava para manter essas memórias enterradas, como se não fizessem parte de mim. Mas aquelas palavras pareciam desenterrá-la, se colocá-las bem diante dos meus olhos. Decidi ignorar. Se quem quer que fosse quisesse algo, mais cedo ou mais tarde teria que se revelar. Mas as mensagens continuaram, ficando cada vez mais específicas. Eu estava chegando tarde do trabalho. Tinha que ser cuidadoso. Diziam que me viram no café onde eu costumava sentar perto da janela e que sabiam exatamente o que eu vestia, da camisa azul de um dia à preta do outro. Senti que estava desmoronando. Como sabiam de todas essas coisas? Quem estava por trás disso? Comecei a prestar mais atenção ao meu redor. Andava mais rápido. Observava cada sombra que se movia na chuva interminável. Cada reflexo nas vitrines parecia suspeito. Cada rosto desconhecido na rua era uma ameaça em potencial. Tentei rastrear o número, mas não levei a lugar algum. Pensei em ir à polícia, mas o que eu poderia dizer? Que estava recebendo mensagens de alguém que parecia saber tudo sobre mim. Provavelmente olhariam para mim com pena e diriam que era apenas uma brincadeira. As noites se tornaram insuportáveis. Dormia pouco, e quando conseguia fechar os olhos, sonhava com mãos saindo das sombras para me agarrar. A sensação de estar sendo vigiado me perseguia até mesmo dentro da minha casa. Um dia, ao sair do meu prédio, encontrei um bilhete embaixo do limpador de para-brisa do meu carro. Era um simples pedaço de papel encharcado pela chuva, mas as palavras escritas em tinta preta fizeram meu estômago afundar. Você está sendo observado. Não havia mais dúvidas. Aquilo não era só alguém enviando mensagens. Essa pessoa estava perto, realmente me observando. Pela primeira vez, senti medo. Um medo real, sufocante. Comecei a evitar minha rotina. Tomei caminhos diferentes para o trabalho, mudei meus horários e os lugares que frequentava.
Até parei de ir à academia e ao café onde costumava tomar café da manhã. Mas nada funcionou. As mensagens continuavam chegando, adaptando-se aos meus movimentos como se aquele estranho estivesse sempre um passo à minha frente. Numa noite, a situação chegou ao seu clímax. A chuva era torrencial, uma cortina impenetrável que tornava impossível ver mais do que alguns metros adiante. Eu estava no meu apartamento com todas as luzes acesas quando meu telefone vibrou novamente. A mensagem dizia que eu deveria fechar as cortinas. Corri até a janela. Meu apartamento ficava no terceiro andar e a rua estava completamente vazia, exceto pelas poças que refletiam as luzes dos postes. Fechei as cortinas com força, sentindo o ar ficar mais pesado a cada segundo. Então ouvi uma batida. Era suave, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu sangue gelar. Veio da porta da frente. Aproximei-me lentamente, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A batida se repetiu, dessa vez mais alta. Dei um passo para trás, instintivamente, sem saber o que fazer. Minha mente se encheu de imagens aterrorizantes, um estranho na porta, um intruso esperando que eu abrisse para me atacar. Quando reuni coragem suficiente, abri a porta. O corredor estava vazio. O único sinal de que algo tinha acontecido era um envelope branco deixado no chão. Peguei-o com as mãos trêmulas e fechei a porta rapidamente. Lá dentro, abri o envelope. Havia apenas uma folha de papel com uma fotografia. Era uma foto minha, tirada naquela manhã, enquanto eu caminhava na chuva. Eu não suportava mais. Não consegui dormir naquela noite. Sentei no canto da sala com uma faca na mão, ouvindo cada som, observando cada sombra que se movia nas paredes. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Precisava partir. Saí do apartamento com uma pequena mala, determinado a desaparecer completamente, a deixar minha vida atual para trás. Enquanto dirigia para longe da cidade, sob um céu ainda encoberto, recebi uma última mensagem. Ela dizia que eu podia correr, mas eles sempre estariam atrás de mim. O medo nunca me deixou. Mesmo agora, nesta nova cidade, com uma identidade diferente e uma rotina completamente nova, toda vez que chove, sinto como se alguém estivesse me observando na escuridão. Não sei se é paranoia ou se realmente há alguém ali. Só sei que nunca mais me sentirei seguro. Nunca imaginei que, em uma única noite, minha vida tomaria um rumo que eu não poderia controlar. Saí do escritório tarde, como sempre fazia, buscando o silêncio das ruas para caminhar um pouco antes de chegar em casa. Sempre gostei do isolamento da cidade quando o relógio bate tarde, como se tudo o que pesa durante o dia se dissipasse na escuridão. Naquela noite, a chuva começou suavemente, quase imperceptível, mas logo se intensificou até se tornar uma cortina que fazia as luzes dos postes parecerem borradas. Eu caminhava com o capuz do casaco cobrindo minha cabeça, mãos nos bolsos, perdido em pensamentos enquanto as poças cresciam sob meus pés. Decidi tomar um atalho por um beco que eu nunca havia usado antes. Havia algo de atraente nos recantos escuros da cidade, uma sensação de solidão que eu sempre achei reconfortante. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Algo pesado. Na metade do beco, vi duas figuras sob a penumbra de um poste de luz. No início, pensei que fossem apenas duas pessoas discutindo, seus movimentos erráticos, como se uma briga estivesse prestes a acontecer. Meu primeiro impulso foi me afastar, mas uma mistura de curiosidade e estupidez me fez parar. Escondi-me atrás de uma lixeira, meus sapatos escorregando um pouco no chão molhado, e observei. Um dos homens parecia estar implorando, gesticulando desesperadamente, enquanto o outro permanecia imóvel, com uma postura rígida que transmitia apenas uma coisa: controle. De repente, o segundo homem deu um passo à frente. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que levou alguns segundos para minha mente processar. Uma sombra metálica brilhou na mão do agressor. Com um movimento preciso, ele esfaqueou o outro homem. O grito foi breve, abafado pelo som da chuva. O corpo da vítima desabou como uma marionete sem fios. Eu queria recuar, mas meu corpo não respondeu. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela cena.
O agressor se inclinou sobre o corpo, vasculhando seus bolsos com uma calma perturbadora, como se o que acabará de fazer não fosse nada extraordinário. Então algo aconteceu que gelou meu sangue. Ele virou a cabeça em minha direção, como se pudesse sentir que estava sendo observado. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra de um chapéu, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Meu instinto finalmente despertou. Sem pensar, comecei a recuar, tentando não fazer barulho. Mas o destino não estava do meu lado naquela noite. Pesei em uma garrafa de vidro, que estalou sob meu peso, rompendo o frágil silêncio do beco. O homem se levantou imediatamente. Ele não precisou de palavras para me fazer entender que havia me visto. Começou a caminhar na direção onde eu estava escondido. Sua figura crescia a cada passo, e eu, movido pelo medo mais primitivo, me virei e corri. Meus pés batiam nas poças, o som amplificado pela chuva. As gotas me cegavam, e o ar frio queimava meus pulmões. Eu não ousava olhar para trás, mas podia sentir sua presença, uma sombra se estendendo atrás de mim, imparável. Virei em outro beco, esperando que a escuridão me protegesse. As ruas pareciam um labirinto, e minha mente tentava desesperadamente lembrar a disposição dos arredores. Mas a chuva havia transformado tudo em uma paisagem indistinguível. Meus passos ecoavam no concreto, misturando-se com os dele. Ele estava perto, muito perto. Minha mente oscilava entre o terror e uma necessidade instintiva de sobreviver. Em um momento, parei atrás de uma pilha de caixas, escondendo-me na sombra de um prédio. Minha respiração estava pesada e tentei sufocá-la para não revelar minha posição. Ouvi os passos dele pararem e o som da chuva batendo em seu casaco. Ouvi-o caminhar lentamente, suas botas ecoando como tambores de guerra. Senti que, a qualquer momento, ele me encontraria, que a luz em seus olhos me perfuraria como no beco. Mas, por algum milagre, ele passou direto por mim. Esperei alguns segundos que pareceram uma eternidade antes de sair do esconderijo. Minha mente era um caos. O que eu deveria fazer? Eu não podia ir para casa. Isso levaria direto ao meu refúgio. Mas também não podia continuar vagando pelas ruas. Minhas opções eram limitadas e cada decisão parecia me aproximar de um abismo sem volta. Corri novamente, e meus pensamentos ficaram mais sombrios. Havia algo no meu rosto que poderia me denunciar como testemunha. Será que aquele homem estava determinado a me eliminar apenas porque eu o vi? Eu percebi que nada sabia sobre ele, exceto que era meticuloso e perigoso. O tempo parecia desaparecer enquanto eu corria. Cada esquina que eu virava, cada sombra que cruzava, era um novo possível encontro com o meu perseguidor. A cidade, que outrora fora meu refúgio, agora havia se transformado em um lugar hostil, cheio de armadilhas. Encontrei um prédio abandonado. Sua fachada estava coberta de pichações, as janelas quebradas. Era minha única opção. Entrei, subi as escadas de metal que rangiam sob meu peso e me escondi em um quarto no segundo andar. De lá, podia ver a rua, parcialmente iluminada pelas luzes bruxuleantes dos postes. O som da chuva enchia o ar, misturando-se com minha respiração agitada. Tentei me acalmar, mas minha mente repetia, sem parar, a cena do crime. Os olhos do homem, a precisão do ataque, o sangue se misturando com a água no chão. Alguns minutos se passaram, ou talvez horas. O tempo havia perdido o sentido. Então eu o vi. O homem estava parado no meio da rua, bem em frente ao prédio. Não sei como ele me encontrou, mas lá estava ele, imóvel, com uma postura que irradiava uma ameaça silenciosa. Ele ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, e então começou a caminhar em direção à entrada. Meu coração batia tão rápido que pensei que ele poderia ouvir. Eu sabia que não havia saída. Se eu subisse mais andares, ele acabaria me encontrando. Se tentasse fugir, ele me alcançaria. Decidi esperar, escondendo-me o melhor que pude. Seus passos ecoavam na escada. Cada rangido o trazia mais perto. Eu podia imaginá-lo subindo calmamente, como um predador que sabe que sua presa não tem escapatória. Quando ele finalmente entrou na sala, segurei a respiração. A escuridão era minha única aliada, e eu me agarrei a ela como a uma capa protetora.
Observei-o se mover lentamente, sua figura recortada pela luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. Não sei como consegui, mas criei coragem para fugir. No momento em que ele se virou para o outro lado, saí correndo escada abaixo em máxima velocidade. Não me importei com o barulho que fazia. Só queria colocar o máximo de distância entre nós dois. Vi-o pela última vez da rua. Ele estava parado em uma das janelas, observando-me enquanto eu desaparecia na noite. Sua silhueta permaneceu gravada em minha mente muito depois de eu ter escapado. Nunca soube quem ele era ou por que cometeu aquele assassinato. Tampouco entendi como conseguiu me seguir com tanta precisão. Tudo o que sei é que, a partir daquela noite, minha vida mudou para sempre. Cada sombra, cada canto escuro, cada figura na chuva me lembra que um dia eu testemunhei algo que não deveria ter visto e que talvez ainda esteja sendo perseguido pelas sombras. Entrei no trem como em qualquer outro dia, procurando um descanso para meus pensamentos no balanço da carruagem. Era uma viagem noturna, daquelas que passam pela escuridão entre estações menores. E, embora as luzes internas tentassem oferecer algum calor, a atmosfera carregava uma tensão estranha desde o início. Os passageiros estavam, em sua maioria, silenciosos, cada um imerso em seu próprio mundo. Rostos escondidos atrás de jornais, olhares fixos em telefones que lançavam um brilho frio, alguns cochilando com os ombros curvados e as cabeças baixas. Sentei-me perto da janela. Lá fora, a paisagem era uma escuridão impenetrável, quebrada ocasionalmente pela luz de alguma casa distante ou pelo vislumbre de uma estrada deserta. Tudo parecia normal, ou assim pensei, até o trem fazer uma parada abrupta. O som da frenagem ecoou como um grito metálico, seguido por um baque que sacudiu todos nós a bordo. Meu primeiro pensamento foi que havíamos chegado a uma estação, mas, ao olhar pela janela, tudo o que vi foi escuridão. Não havia placas, nem luzes, nem mesmo contorno vago de árvores ou montanhas. Um murmúrio espalhou-se rapidamente entre os passageiros. Senti o mal-estar crescer, embora tentasse me acalmar, acreditando que fosse apenas uma falha técnica. Os minutos passaram, mas o trem não se moveu. Lá fora, o mundo permanecia imóvel, como se tivéssemos cruzado para um lugar onde o tempo não existia. A tensão na carruagem era palpável. Alguns passageiros se levantaram de seus assentos, olhando para o corredor, esperando por um anúncio ou pelo aparecimento de um condutor. Fiquei parado, observando, porque algo na atmosfera me dizia que não devíamos baixar a guarda. O primeiro incidente ocorreu após cerca de 20 minutos. Um homem de meia idade, corpulento e com uma expressão carrancuda, levantou-se para reclamar com voz irritada. Eu não conseguia ouvir o que ele dizia, mas sua postura era agressiva, os gestos das mãos bruscos. Foi então que outro passageiro, um jovem sentado perto da porta, reagiu de forma inesperada. Com um salto, ele atacou o homem, derrubando-o no chão com uma força desproporcional ao seu tamanho. A carruagem se encheu de gritos. Alguns passageiros tentaram intervir, mas o jovem virou-se para eles com um olhar que jamais esquecerei. Seus olhos tinham um brilho estranho, quase animal, como se algo dentro dele já não fosse humano. O caos se instalou. Essa foi a faísca que acendeu o fogo. Passageiros que antes pareciam calmos começaram a se confrontar, como se algo invisível os tivesse possuído. Os gritos se misturavam ao som de golpes e de corpos caindo contra as paredes da carruagem. Fiquei parado, imóvel no início, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Então, quando o homem passou correndo pelo meu assento, brandindo um pedaço quebrado de mala como se fosse uma arma, entendi que não podia continuar ali. Levantei-me, procurando um lugar para me esconder ou uma maneira de sair da carruagem. O ar dentro do trem tornará-se espesso, sufocante, permeado com o cheiro de suor e algo mais, metálico, escuro. Tentei alcançar a porta que conectava ao próximo carro, mas ela estava trancada. Bati forte, esperando que alguém do outro lado abrisse, mas só obtive o eco do meu próprio bater como resposta. Virei-me e vi a violência se espalhar como uma doença. Pessoas que minutos antes eram simples passageiros haviam se transformado em combatentes, usando qualquer coisa ao alcance como armas,
guarda-chuvas, garrafas de água, até jornais enrolados tornaram-se ferramentas de agressão. Vi uma mulher socando com fúria um homem que tentará roubar sua bolsa. Os olhos dela estavam cheios de pânico, mas também de uma raiva desenfreada, como se aquele confronto fosse uma questão de vida ou morte. Outro homem, que permanecerá em silêncio durante toda a viagem, puxou uma pequena faca do bolso da jaqueta e começou a ameaçar quem chegasse perto. Eu não conseguia compreender aquilo. Essas pessoas embarcaram no trem como em qualquer outro dia, com rostos marcados pelo tédio ou pelo cansaço. Agora, estavam envolvidas em uma luta sem razão ou propósito. Tentei me manter fora do caminho, movendo-me lentamente em direção à parte de trás da carruagem, onde ainda havia alguns assentos vazios. Foi então que percebi que ninguém havia vindo impedir aquilo. Não havia guardas, nem condutores, nem sequer uma voz nos alto-falantes tentando acalmar os passageiros. Era como se estivéssemos completamente sozinhos naquele lugar estranho, sem regras, sem autoridade, sem escapatória. O tempo se tornou um conceito estranho. Não sei quanto tempo durou aquele caos, mas cada segundo parecia interminável. Escondi-me atrás de um assento, tentando não fazer nenhum som enquanto o barulho da luta continuava ao meu redor. Fechei os olhos por um momento, tentando me convencer de que tudo era um pesadelo e que logo acordaria em segurança na minha cama. Mas não era um sonho. Quando abri os olhos, vi algo que jamais esquecerei. Um dos homens que participará da briga estava no chão, imóvel. O sangue formava uma poça escura sobre seu corpo, e seus olhos estavam fixos no teto, vazios, sem vida. O pânico me agarrou. Aquilo não era mais apenas um confronto. Era um massacre. Eu sabia que, se não fizesse algo, acabaria como aquele homem, outro corpo sem vida em um trem parado no meio do nada. Decidi arriscar. Esperei o momento em que a maioria dos passageiros estivesse distraída com suas próprias brigas e corri até uma das janelas. Tentei abri-la, mas estava lacrada. Bati no vidro com todas as minhas forças, sem sucesso. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me e vi um dos passageiros se aproximando. Ele tinha um olhar vazio, como se não tivesse consciência do que estava fazendo. Mas, em sua mão, segurava um pedaço afiado de metal. Dei um passo para trás, levantando as mãos em uma tentativa inútil de me defender. Antes que eu pudesse reagir, outro passageiro o atingiu de lado, derrubando-o no chão. Aproveitei a confusão para correr em direção à porta traseira da carruagem, que, desta vez, encontrei aberta. Cruzei para o próximo carro, esperando que as coisas estivessem diferentes lá, mas o horror continuava. A mesma violência, a mesma loucura. Homens e mulheres lutando entre si, esquecendo completamente quem eram ou por que estavam ali. Não havia lógica, nem sentido, apenas uma necessidade primitiva de destruir. Não sei como consegui, mas finalmente encontrei uma porta de emergência. Abri-a e pulei para fora. A chuva fria bateu no meu rosto, e a lama no chão amorteceu minha queda. Corri sem olhar para trás, deixando o trem e seus passageiros para trás. A escuridão da noite tornou-se meu refúgio, e o som dos meus próprios passos me lembrou que eu ainda estava vivo. Mas, mesmo enquanto eu fugia, não consegui me livrar da sensação de que algo mais havia acontecido naquele trem, algo além da loucura humana. Agora, toda vez que vejo um trem à distância, sinto um nó no estômago. Ainda me pergunto o que desencadeou aquela violência. O que impulsionou aquelas pessoas a se tornarem tão desumanas? Talvez eu nunca saiba. Só sei que aquela noite mudou minha vida para sempre, e que a sombra daquele trem, parado no meio do nada, vai me assombrar até o último dos meus dias. As estradas solitárias sempre me deram uma espécie de paz estranha. Algo na monotonia do asfalto sem fim e na escuridão envolvente me fazia sentir que o mundo havia parado, que era só eu e a linha branca pintada no chão. Esta viagem não foi diferente, ou pelo menos foi o que pensei no começo. Já era tarde também, tarde demais para encontrar trânsito ou qualquer motivo para distração. O único som que quebrava o silêncio era o ronronar constante do motor, de vez em quando, o golpe de uma rajada de vento contra o carro.
Eu estava dirigindo há cerca de 5 horas com um café frio no porta-copo e uma música fraca no rádio. A noite parecia mais escura do que o normal, sem o menor sinal de lua. Eu mal conseguia entender as formas das árvores ao longo da beira da estrada. Então, eu a vi. Ela estava parada na beira da estrada, mal iluminada pelos faróis do meu carro. Sua figura surgiu do nada, como se a escuridão a tivesse moldado e lançado na minha frente. Eu brequei instintivamente, o barulho dos pneus ecoando no vazio da noite. Ela era uma jovem com cabelos desgrenhados e roupas que pareciam ter sido escolhidas às pressas. Seus olhos, arregalados e brilhantes, refletiam algo que eu não conseguia identificar imediatamente. Pânico. Por um momento, hesitei. A segurança pessoal é uma daquelas coisas nas quais nunca se deve fazer concessões no meio do nada. Mas algo em seu olhar me fez rolar a janela para baixo e perguntar se ela precisava de ajuda. Ela entrou no carro sem esperar eu terminar de falar. Assim que fechou a porta, pude sentir o peso de sua respiração pesada e transbordante de energia. Não foram necessárias palavras para entender que ela estava fugindo de algo. Coloquei o carro em marcha, voltando para a estrada com uma mistura de curiosidade e medo. Os primeiros minutos foram estranhos. Ela sentou-se silenciosamente, com as mãos pressionadas contra as coxas e os olhos fixos na estrada à frente de nós. De vez em quando, ela se virava, como se esperasse ver algo a perseguindo. O ar dentro do carro estava grosso, carregado de uma tensão que eu não pude ignorar. Eu não sabia se devia perguntar a ela o que aconteceu ou simplesmente continuar dirigindo. No final, decidi que o silêncio era mais seguro. À medida que os quilômetros passavam, comecei a notar coisas. Suas roupas estavam salpicadas de algo escuro, e seu cabelo estava grudado em fios que pareciam molhados. Eu pensei que poderia ser suor ou talvez água da chuva. Mas então me lembrei de que a noite estava completamente seca. Ela não disse nada por pelo menos meia hora. Ela apenas olhava fixamente para frente, respirando irregularmente, como se estivesse tentando se acalmar. Mas eu não conseguia relaxar. Algo não estava certo. Meus instintos me diziam que o que quer que a tivesse colocado nesse estado não era algo que eu poderia ignorar. Finalmente, ela começou a se mover. Ela se inclinou para frente e rolou a janela um pouco, deixando a noite fresca entrar no carro. Quando ela retornou ao seu assento, percebi que havia algo em suas mãos, algo que ela estava escondendo desde que entrou no carro. Uma lâmina pequena e irregular, uma faca. Meu coração deu um pulo. Eu não sabia se devia reagir ou fingir que não tinha visto. Minhas mãos agarraram o volante e comecei a calcular minhas opções. Eu poderia pisar no freio e sair correndo. Mas e se ela fosse mais rápida? Talvez ela estivesse simplesmente assustada e estivesse carregando isso como uma defesa. Eu não queria fazer nenhum movimento que pudesse provocar algo pior. Enquanto isso, ela continuava virando a cabeça para trás, como se estivesse procurando algo ou alguém no vazio da estrada. Foi então que ela falou pela primeira vez, mas não para se dirigir a mim. Era como se estivesse murmurando para si mesma, palavras rápidas e incompreensíveis, misturadas ao barulho do motor. Um arrepio percorreu minha espinha. Por um momento, pensei em parar e pedir para ela sair. Mas então, como se ela lesse meus pensamentos, ela se virou para mim. Seus olhos, cheios de uma mistura de medo e desespero, me perfuraram. Eu senti que estava preso. Eu não poderia parar agora. A paisagem ao nosso redor estava se tornando cada vez mais estéril. As árvores começaram a desaparecer, substituídas por campos abertos que pareciam se estender até o infinito. Era um lugar perfeito para desaparecer, pensei. Um lugar onde ninguém encontraria vestígios de um carro, de um homem ou de uma mulher. Foi quando eu vi as luzes no espelho retrovisor. Um par de faróis brilhantes apareceu à distância, rapidamente se aproximando. Meu passageiro imediatamente ficou tenso, afundando no assento como se fosse se tornar invisível. Ela murmurou outra coisa, dessa vez com um tom frenético, e suas mãos tremiam enquanto agarrava a faca. Eu não sabia o que fazer. Se aquele carro nos alcançasse, o que isso significaria? Eles estavam realmente perseguindo-a? Ou era tudo um produto de sua paranoia? Meus pensamentos eram um redemoinho,
mas minhas mãos ainda estavam firmemente no volante. O carro atrás de nós se aproximou ainda mais até que eu pude ver a marca do modelo e a placa de licença. Eu soube naquele instante que não foi coincidência. Os faróis pareciam nos atingir, um olhar implacável que não nos deixaria escapar. Ela se inclinou em minha direção, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Sua respiração era quente, mas sua presença gelou meu sangue. Ela apontou a mão em direção a uma saída que eu mal conseguia enxergar na escuridão. Sem pensar muito, virei bruscamente, saindo da estrada principal e entrando em uma estrada de terra que parecia entrar em lugar nenhum. O carro atrás de nós logo nos seguiu. Agora era uma perseguição, e eu estava no volante de uma fuga que eu não entendia. Meu passageiro estava agarrado ao painel, sua faca ainda em sua mão. À medida que os solavancos na estrada faziam o carro tremer e estalar, o terreno se tornava cada vez mais difícil de atravessar. Meus pneus derrapavam na lama, e toda vez que eu olhava para o espelho retrovisor, via as luzes do outro carro se aproximando. Eu pensei que isso acabaria mal, e isso se tornou mais real a cada segundo. Eventualmente, a estrada estreitou para um caminho que o carro mal conseguia atravessar. Eu bati nos freios, sabendo que não poderíamos continuar. Antes que eu pudesse pensar em um plano, ela abriu a porta e saiu correndo na escuridão, desaparecendo nas árvores que agora cercavam o caminho. Eu fiquei no carro, paralisado. Eu podia ouvir o motor do outro carro se aproximando, e minha mente estava em branco. Tudo isso aconteceu muito rápido e eu não sabia em quem confiar, nem mesmo em mim. As luzes do outro carro pararam a alguns metros de distância. Eu podia ver a silhueta de alguém saindo do veículo, mas a escuridão era muito densa para fazer qualquer detalhe. Então, o som de passos esmagando o mato. Ela correu de volta, mas algo em seu rosto tinha mudado. Ela estava coberta de sujeira e folhas, e seus olhos tinham uma ferocidade que não estavam lá antes. Ela gritou algo para mim, embora eu não conseguisse entender, e então desapareceu novamente, desta vez deixando a faca no banco do carro. No minuto seguinte, era um caos. Passos se aproximaram. As sombras se moviam rapidamente ao meu redor, e os faróis do carro estacionado atrás de mim iluminaram, por um segundo, algo que eu não consegui identificar direito. Um corpo deitado no chão, manchado de vermelho, antes que as luzes se apagassem de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração batia forte no peito enquanto eu tentava encontrar a chave para ligar o motor. Quando finalmente consegui, voltei para a estrada principal, sem olhar para trás, enterrando tudo o que aconteceu naquela escuridão. Mesmo agora, semanas depois, eu ainda não sei quem ela era, o que estava perseguindo-a, ou que papel desempenhei em tudo isso. Mas toda vez que passo por uma estrada solitária e vejo alguém pedindo carona, um arrepio percorre meu corpo porque eu sei que há coisas na noite que devem permanecer no escuro, longe de alguém procurando por respostas. Eu sempre gostei de trabalhar em cafeterias à noite. Havia algo sobre a atmosfera tranquila, o som constante da máquina de expresso e o murmúrio de uma música suave que me proporcionava uma espécie de calma. Era um refúgio, um espaço entre o caos do dia e o silêncio assustador da madrugada. O café onde trabalhei fechava à meia-noite. Meus turnos terminavam um pouco mais tarde, depois de limpar as máquinas e deixar as mesas prontas para o dia seguinte. Às vezes, eu encontrava clientes peculiares nessas horas. Pessoas que preferiam o anonimato da escuridão a sentar-se com seus próprios pensamentos. Mas nunca, em todos os meus anos atrás do balcão, encontrei alguém como ele. Naquela noite, não parecia diferente de nenhuma outra. A chuva caía levemente lá fora, embaçando as janelas e criando reflexos distorcidos das luzes de neon na placa do café. Eu quase não tinha clientes nas últimas horas, e o relógio já marcava 11h30. Eu estava limpando o bar quando ouvi a campainha tocar. Olhei para cima, esperando ver algum retardatário procurando um café rápido antes de fechar. Mas o que vi me fez parar. Era um homem na casa dos 40 anos, vestido com um casaco longo e escuro. Seu cabelo estava penteado para trás, ainda úmido da chuva, e seus olhos eram difíceis de descrever. Havia algo neles que me deixou inquieto,
como se fossem muito claros, muito penetrantes. Ele lentamente se aproximou do bar, seus passos ecoando no chão de madeira. Eu o observei enquanto ele se sentava em um dos bancos, deixando cair seu casaco molhado nas costas. Ele não parecia alguém que precisasse de café para ficar acordado. Em vez disso, ele parecia alguém que não dormia há dias. Eu servi-lhe uma xícara de café sem que ele pedisse por isso. Ele não trocou palavras comigo, mas seu olhar foi o suficiente para me fazer entender que ele estava lá por uma razão. Seus dedos longos e finos se enrolaram na xícara enquanto ele soprava o vapor. E, naquele instante, eu senti um arrepio inexplicável. Tentei me concentrar nas minhas tarefas, limpar a máquina de café expresso, verificar o estoque, qualquer coisa que me permitisse desviar minha atenção dele, mas era impossível. Sua presença preencheu o espaço, tornando o café, normalmente aconchegante, um lugar frio e opressivo. Foi quando ele falou. Não me lembro exatamente como ele começou, mas suas palavras eram hipnóticas. Havia algo em seu tom que me obrigou a ouvir, como se eu estivesse sendo puxado para dentro de uma história. Eu não consegui escapar. Ele me contou sobre decisões, sobre os caminhos escuros que as pessoas tomam quando não há outra saída. Ele descreveu, em detalhes, como às vezes, na vida, alcançamos um ponto onde não conseguimos distinguir entre o certo e o inevitável. Cada palavra que ele dizia parecia rasgar algo de mim, como se ele soubesse meus próprios medos, meus mais profundos arrependimentos. Em algum momento, ele mencionou que havia visitado cafés como aquele há anos, procurando por alguém que pudesse entender o que ele tinha feito. Ele disse que não foi fácil encontrar a pessoa certa, mas ele sempre sabia quando havia encontrado. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu limpava o bar. Eu não sabia se estava imaginando coisas ou se suas palavras tinham um propósito mais obscuro. Meu coração estava batendo forte, e um instinto primitivo me disse que eu deveria expulsá-lo, que deveria fechar o café e correr para longe. Mas eu não fiz isso. Não consegui. Havia algo em sua voz, na maneira como ele descrevia seus segredos, que me paralisava. Suas histórias começaram a se tornar mais pessoais, mais gráficas. Ele falou de um ato específico, algo que ele fizera anos atrás. Não disse exatamente o que, mas as palavras que usou pintaram imagens em minha mente que eu desejava nunca ter visto. Ele descreveu um momento de raiva, de perda de controle, e como, depois disso, tentou redimir-se. Mas ele também deixou claro que não havia redenção para ele, que o que ele fizera era irreparável. O que mais me perturbou foi a maneira como ele falou de mim, como se me conhecesse. Ele mencionou coisas que ninguém mais poderia saber, detalhes da minha vida que eu nunca compartilhara com ninguém. No começo, pensei que fosse coincidência, que talvez ele estivesse projetando seus próprios medos em mim. Mas então ele disse algo que gelou meu sangue, uma memória específica da minha infância, algo que eu havia enterrado tão profundamente que eu mesmo mal lembrava disso. Minha respiração ficou pesada. Eu tentei permanecer calmo, mas parecia que o ar na sala ficou mais grosso, mais difícil de respirar. O homem continuou falando, e cada palavra que ele dizia me fazia sentir mais vulnerável, mais exposto. Houve uma escuridão ao redor dele que parecia infiltrar-se na atmosfera, como se ele estivesse poluindo o espaço ao nosso redor. Foi então que eu vi, em cima da mesa, ao lado de sua xícara de café, ele havia deixado algo que não estava lá antes. Era um objeto pequeno, brilhando na luz fraca do café. Eu o reconheci imediatamente. Um anel. Não era qualquer anel. Era idêntico a um que eu havia perdido anos atrás, um que pertencera ao meu pai. Como ele fez isso? Como ele tinha isso? Meus pensamentos ficaram caóticos. Tentei racionalizar, procurando uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O homem não era apenas um estranho. Havia algo mais nele, algo que eu não conseguia entender. Naquele momento, senti que tudo se encaixou, embora não da maneira que eu queria. Ele não tinha entrado no café por acaso. Ele veio me buscar. O relógio bateu meia-noite. O som da campainha da porta me tirou da minha paralisia. Quando eu olhei para cima, porém, o homem havia sumido. Sua xícara ainda estava lá, meio vazia, e o anel brilhava na luz. Eu corri para fora da porta,
procurando na rua deserta. A chuva parou e tudo ficou em silêncio. Não havia sinal dele, nem pegadas no chão molhado. Nada indicava que ele já estivera lá. Voltei para o café. Tranquei a porta e me joguei atrás do balcão. O anel ainda estava lá, me lembrando que o que tinha acabado de acontecer não era fruto da minha imaginação. Eu não dormi naquela noite. Sentei-me no bar, olhando para o anel e passando por cada palavra que o homem tinha dito. Não sei quanto tempo durou, mas antes que o amanhecer começasse a iluminar o céu, a noite já tinha se ido. Na manhã seguinte, tentei continuar com minha vida, mas algo havia mudado. Cada vez que eu servia uma xícara de café, parecia que alguém estava me observando. Toda hora que eu fechava o café à noite, eu esperava ouvir a campainha da porta uma vez mais. O anel está escondido em uma gaveta, mas não consigo me livrar dele. E, embora eu nunca admitisse isso em voz alta, eu sei que um dia o homem irá voltar. Não porque eu queira, mas porque era para ser. Porque algumas histórias não terminam quando pensamos que elas fazem. Foi uma daquelas noites em que o ar parecia estar carregado com mais do que apenas umidade. Eu tinha saído tarde do trabalho, e o cansaço pesava sobre meus ombros enquanto caminhava pelas quase desertas ruas do centro da cidade. As luzes amareladas nos postes mal iluminavam as calçadas, e a sensação de vazio se misturava com uma estranha inquietação que eu não conseguia identificar. Eu não tinha motivo para me desviar do meu caminho habitual, mas algo me empurrou a tomar um atalho por um beco. Talvez fosse a necessidade de chegar em casa mais rápido, ou talvez uma curiosidade inconsciente que me levou ao desconhecido. Enquanto eu me movia para frente, as sombras pareciam se alongar, e cada passo ecoava de uma forma que me fez sentir observado. Foi então que eu o vi. Ele estava parado na luz bruxuleante de um poste, imóvel como uma estátua. Sua silhueta era alta e magra, envolta em um casaco que parecia absorver a escuridão ao redor dele. Embora eu não conseguisse entender os detalhes do seu rosto, havia algo em sua postura que arrepiou meu sangue. Eu não deveria ter me aproximado, mas meus pés continuaram se movendo para frente, como se uma força invisível me puxasse em direção a ele. Quando cheguei perto o suficiente, percebi que ele estava carregando algo nas mãos, uma pequena maleta desgastada. Ele a segurava com uma calma inquietante, como se fosse a peça mais importante do mundo. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão que fazia cada fibra do meu corpo querer virar e correr. Mas eu não fiz isso. De alguma forma, ele começou a falar. Ele não precisou de palavras para me transmitir o que desejava. Cada gesto, cada olhar, se incrustou em minha mente como uma mensagem luminosa. Ele estava me oferecendo algo, um negócio. A princípio, a ideia parecia absurda, quase risível. Mas, à medida que suas palavras não ditas se estabeleceram em minha consciência, comecei a entender a natureza de sua proposta. Era um jogo. Ele estava me convidando para um que envolvesse risco, habilidade e uma dose considerável de sorte. Se eu aceitasse, as recompensas seriam inimagináveis. Mas, se eu falhasse, eu não entendi muito bem o que significava fracasso, mas a maneira como seus olhos, aqueles raios escuros que pareciam não ter alma, perfuravam os meus, deixou claro que não era algo que eu queria descobrir. A maleta foi aberta na minha frente, revelando um conjunto de objetos que pareciam saídos de um sonho febril. Havia um dado antigo, esculpido em madeira escura, com números que pareciam escritos à mão. Ao lado, uma ampulheta com areia preta que parecia absorver a pouca luz que havia. O resto do conteúdo estava envolto em mistério, e isso só deu mais peso à decisão que eu tinha que tomar. Eu realmente não sei por que aceitei. Talvez curiosidade, ou talvez o desejo de sair da monotonia que envolvia minha vida. Mas, quando peguei o dado em minhas mãos, senti um arrepio correr pela minha espinha. O estranho assentiu lentamente, como se ele já soubesse minha resposta desde o começo. O jogo começou naquele momento. O primeiro lançamento do dado me transportou para um lugar diferente. Não fisicamente, mas a realidade ao meu redor mudou de uma forma que era impossível ignorar. Eu estava em um parque vazio, sob um céu que não parecia nem dia nem noite. O vento soprava folhas que nunca caíam no chão,
e um distante lamento ecoava, como se o som estivesse filtrando pelas árvores. Então, eu vi. Uma figura encapuzada me observava de longe, imóvel como uma sombra petrificada. Ela não tinha rosto, mas sua presença era avassaladora, como se estivesse esperando pelo meu próximo passo. A ampulheta começou a girar, e a areia preta começou lentamente a cair. Eu não sabia o que fazer, mas entendi que precisava agir antes que o tempo acabasse. Comecei a correr, procurando algo que explicasse o objetivo deste teste. Os minutos passaram com uma lentidão agonizante, e cada passo que eu dava parecia trazer a figura encapuzada mais perto de mim. Finalmente, encontrei uma chave pendurada em um galho baixo. Assim que a toquei, o parque desmoronou ao meu redor como uma miragem. Eu estava de volta ao beco, com o dado ainda em minha mão, e o estranho me observando silenciosamente. O jogo continuou. Cada rolo de dado me arrastava para um novo cenário, cada um mais perturbador que o anterior. Um quarto cheio de espelhos que refletiam distorções de versões de mim mesmo. Um corredor sem fim, onde cada porta levava a um lugar mais aterrador que o anterior. Uma praça deserta, onde ouvia sussurros, mas nunca via ninguém. Cada vez que eu completava um teste, sentia algo dentro de mim quebrar um pouco mais. Minha mente estava à beira de desabar, mas o estranho sempre estava lá, impassível, segurando a ampulheta como um lembrete de que o tempo nunca esteve ao meu lado. A cada rodada, as regras do jogo ficavam mais claras, porém mais mortais. Havia algo me buscando, algo que eu não conseguia identificar, mas que parecia alimentar-se do meu medo e desespero. Eu estava começando a entender que isso não era apenas um jogo. Era uma espécie de teste de caráter, e eu não sabia se estava destinado a passar. Em uma das últimas rodadas, os dados me levaram a uma encruzilhada. Em frente, havia duas portas, ambas iguais em aparência, mas cada uma emanando uma energia diferente. Uma sentia-se fria como a própria morte, enquanto a outra parecia pulsar com um ar assustador, quase febril de vida. Eu sabia que tinha que escolher, mas a ampulheta estava quase vazia. O pânico me agarrou enquanto eu tentava decidir. No final, me lancei em direção à porta batendo. O lugar onde cheguei era pior que qualquer outro. Um labirinto de paredes vivas que respiravam a cada passo que eu dava. O ar estava carregado de um fedor insuportável, e os ecos dos meus próprios passos pareciam se transformar em gritos. Eu sentia que algo estava me seguindo, algo que eu nunca vi, mas cuja presença era inegável. Quando finalmente encontrei a saída, estava de volta ao beco. Mas, desta vez, algo havia mudado. O estranho não estava segurando a ampulheta. Em vez disso, ele segurava o dado em suas mãos e o estendeu para mim uma última vez. Eu entendi que aquela era a última curva, a última chance de ganhar ou perder. Com cada fibra do meu ser resistindo, peguei o dado e o rolei mais uma vez. O resultado foi 6. O estranho sorriu, ou pelo menos foi o que eu pensei ter visto na tristeza de seu rosto. A maleta fechou com um estalo e a sensação de aperto no ar começou a se dissipar. Por um momento, eu pensei que havia vencido e que tudo tinha acabado. Mas então, senti algo no meu bolso. Eu o puxei para fora e encontrei um pequeno dado idêntico ao que eu havia usado durante o jogo. A realidade se curvou ao meu redor e eu compreendi com clareza aterrorizante que o jogo não havia acabado. Nunca acabaria. O estranho desapareceu nas sombras, e eu fiquei sozinho no beco, o dado queimando em minha mão. Desde aquela noite, cada decisão que tomo, cada caminho que escolho, parece ditado por uma força invisível que eu não posso controlar. O jogo continua, e eu sou o único jogador.